qual foi o maior erro para você da nossa seleção, Alexandre Pretzel? Maior erro, tem vários, mas eu quero um seu. O maior erro para mim foi ter apostado muito nos veteranos, porque ele foi incoerente quando ele encerra a sua participação na coletiva, por sinal uma coletiva horrorosa depois do jogo, onde ele diz o seguinte: não é o fim, é o princípio. Quando ele usa essa frase, se é o princípio, ele deveria ter começado pelo princípio e não ter ido até o fim. Essa é a minha opinião. Então ele já deveria ter começado a renovação na Copa atual e não ficar confortável tratando essa Copa como passagem, tendo um ciclo de mais 4 anos pela frente. Carlo Ancelotti, para mim, é um trabalho simplesmente fraquíssimo até agora à frente da seleção, Neto. Ô Capelani, você sabe que eu e você, com todo respeito a todos os outros comentaristas, tanto de rádio, da televisão, eu acho que nós dois, a gente, desde o início, a gente sempre pensou igual. Cada um com o seu jeito de falar, cada um com as suas convicções, mas a gente nunca deixou de opinar, e não que os outros não tenham opinado, não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que a gente sempre foi contrário a tudo que aconteceu na seleção brasileira, desde o início. Para você, qual foi o grande erro para você? Foram tantos, né? Grande erro é ainda a CBF existir. O grande erro, a CBF existir fazendo futebol com politicagem. Dinheiristas, gente interesseira, um balcão de negócios, a seleção da CBF que virou um grande produto comercial. É o modus operandi da CBF, esse pra mim é o grande erro, craque Neto, porque quando a gente começa a cavar, eu até entendo que a gente tem aí uma questão de dificuldade de revelar novos talentos, dificuldade de manutenção de treinador, dificuldade da manutenção de um presidente, só pegar os últimos presidentes, um tá preso, tá banido, outro não sei o quê, outro que assediou, outro que arquivou, outro que não sei o quê. Pô, é uma brincadeira. E os caras flertam e sambam na nossa cara. Então, assim, em determinado momento, eu acho que o grande erro, pelo menos da minha parte, foi ter acreditado que a gestão Samir Schaldi poderia fazer bem ao futebol brasileiro. Quando, na verdade, é o mais do mesmo. Não tem transparência alguma, deveria ter se posicionado. É o que a gente espera de um presidente de uma entidade do tamanho da CBF pós-eliminação. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, mas o grande problema do futebol brasileiro chama-se CBF, que para mim não é Confederação Brasileira de Futebol. A gente brinca muito, né? Confraria Brasileira de Futebol. Ou muda ou a gente vai continuar nesse limbo eternamente. Leandro Guerreiro, pra você o maior erro? Craque Neto, eu tô com o Pretzel. Quando se traz o Ancelotti, a gente pensa em mudança, pensa em algo novo, em algo diferente. E todos nós sabíamos que o Brasil foi para essa Copa, mas que ele não teria condições de vencer a Copa. A gente sabia. Claro, a gente torce, a gente acredita, mas você olhar o time que a gente tem, a seleção, as eliminatórias, o Brasil não tinha condições de ganhar das grandes seleções que aí estão disputando essa reta final de Copa do Mundo. Então eu acreditaria que o Ancelotti deixasse um legado, deixasse uma preparação para a próxima Copa, craque, e ele não deixou nada. Nem nos goleiros, né? Nem nos goleiros, não começando pelos goleiros. Não podia ter levado o Google, já que não usou o Everton. Não podia ter levado o Carlos Miguel, já que não usou o Ederson. Tá, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Então eu acredito, craque, que ele poderia ter, né, usado mais garotos novos, usado mais talentos que a gente poderia ter no próximo ciclo, mas ele não fez isso. Ele apostou nos amigos, nos veteranos, nos que ele conhecia, não olhou o momento de cada um, né? Usou aqueles que ele trabalhou no passado, nos seus clubes, que ele tinha como confiança, mas às vezes você tem confiança no atleta, mas no momento ele não tá bem. Então ele deu praticamente um tiro no pé.